Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano do canal Vascaíno Autêntico. Eu criei esse canal para a gente falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Se liguem após a vinheta. E hoje nós vamos falar do clássico dos milhões. Por que não? Claro que eu vou aqui expor a minha opinião. Eu, particularmente falando, sei que é um jogo muito difícil, porque as equipes, nós sabemos que o Vasco é uma equipe em formação, ainda está formando uma equipe, está bem. Por que está bem? Porque já tem 19 pontos no campeonato, já está classificado para a próxima fase. Em relação ao Flamengo, a equipe do Vasco, a gente falando tecnicamente de valores, nós sabemos que a equipe do Flamengo é muito mais qualificada, hoje em valores, né? Uma equipe milionária, e enquanto que nós estamos ali ainda formando uma equipe, também não temos dinheiro suficiente para montar uma grande equipe por enquanto. A gente espera que depois dessa SAF, a gente possa montar uma grande equipe e ser um time mais competitivo. Mas hoje, no momento, o Flamengo é melhor. O Flamengo tem um time melhor, né? É um time tecnicamente melhor. E o Vasco, como eu falei, está em formação, mas é assim. Todo clássico é um clássico, todo jogo é um jogo. E quando se fala de clássico, não tem vantagem para nenhum dos dois. E em clássico não há favoritismo. Por quê? Porque muitas das vezes uma grande equipe tecnicamente acaba perdendo para uma outra que tecnicamente não está à altura. Nós já vimos isso no campeonato, aliás, em vários campeonatos. Mas a gente pode citar um Vasco e Flamengo. O último Vasco e Flamengo, por exemplo, o ano passado pelo Campeonato Carioca. A equipe do Flamengo era essa mesma equipe praticamente, em termos de valores individuais. E nós colocamos 3-0, nós fizemos 3-0. Fomos até o finalzinho do segundo tempo ganhando de 3-0, quando faltando mais ou menos ali alguns minutos do desconto, foi que nós tomamos um gol do Flamengo. Então a gente sabe que clássico não tem favorito. E a história do futebol está dizendo aí para todos que não há favorito em clássico de futebol. E outro assunto que nós iremos abordar nesse momento é em relação ao placar. Eu, na minha opinião, o Vasco vai ganhar esse jogo de 2-1. Por que 2-1? Porque eu acredito que o Zé Ricardo vai colocar o time jogando de forma inteligente. Como? Se fechando lá atrás e saindo nos contra-ataques. Porque se o Vasco for querer jogar de igual para igual contra o Flamengo, com a equipe que o Flamengo tem, infelizmente a gente pode sofrer até mesmo uma goleada. A gente pode sim, poderemos sofrer uma goleada, porque a gente sabe que o time do Flamengo é muito bom, rápido, toca muito bem a bola, então a gente tem que fazer de tudo para evitar que eles entrem na área do Vasco. A gente tem que colocar ali, como diz na gíria popular do futebol, fechar a casinha lá atrás e partir para os contra-ataques. Porque se for de outra forma, fica difícil da gente vencer esse clássico. Quem poderá se tornar o artilheiro do Vasco nesse campeonato? É minha opinião, é claro. Hoje nós temos 2 artilheiros no Vasco. Nós temos o Nenê, se não me engano, com 4 gols, o nosso vovô, né? E temos o Raniel, que, se eu não me engano, tem 10 partidas e tem 6 gols, né? Nas 10 partidas que ele jogou, ele marcou 6 gols. Eu acredito muito na promessa desse garoto, que ele está se esforçando, está se dedicando, e eu acredito que o Raniel vai ser o artilheiro, até mesmo porque ele joga mais dentro da área. O Nenê tem que vir de trás, armando mais o time, dando os passes para o próprio Raniel fazer os gols. Então, eu acho que o Nenê vai ficar como o segundo artilheiro esse ano no Vasco da Gama, tanto do Campeonato Carioca como do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, e o Raniel vai ser o artilheiro do Vasco nessa temporada. Eu que acredito. O Vasco deve entrar em campo hoje.
Eu acredito que o time do Vasco deve entrar em campo com o esquema que eu até falei, né? Bem fechado atrás e explorando os contra-ataques. Por quê? Porque a gente sabe que o time do Flamengo é tecnicamente superior ao do Vasco. Não podemos jogar de igual para igual contra o Flamengo no momento. Um dia nós ainda iremos jogar, porque eu acredito que o Vasco ainda vai ter um time competitivo. Nosso Vasco vai voltar a ser o gigante da colina, que eu tanto sonho e que tanto torcedor vascaíno sonha. Então eu acredito muito nisso. Então o Vasco tem que entrar, claro, com inteligência. É um time grande, é tradicional, o Flamengo também é, mas tem que entrar com inteligência, respeitando o adversário, mas não temendo. Porque se entrar temendo, infelizmente a gente pode tomar uma goleada. E não é isso que o torcedor vascaíno quer. A gente quer ganhar do Flamengo. E outra, é preciso que o Vasco conquiste essa vitória contra o Flamengo, mesmo difícil. Por quê? Porque o Vasco já perdeu 2 clássicos. O Vasco precisa ganhar um clássico para poder até melhorar a cabeça dos jogadores, o psicológico. Já pensou se o Vasco perder hoje de novo o Flamengo? Como é que fica o psicológico desses jogadores, mesmo sabendo que esse jogo na tabela do Campeonato Carioca não muda muita coisa, só muda se o Vasco perder para o Flamengo e o Botafogo ganhar a sua partida que falta. Aí muda a tabela na semifinal do Campeonato Carioca. Caso contrário, tanto faz o Vasco ganhar como o Flamengo, não importa em nada relacionado à tabela da semifinal do Campeonato Carioca. Mas, para o Vasco ganhar confiança, para os jogadores ganharem confiança, é necessário que o Vasco ganhe hoje do Flamengo. E hoje também nós vamos falar um pouquinho como os jogadores devem entrar nessa partida. Eu tenho 56 anos, eu ainda jogo futebol, inclusive tenho um time de futebol. Quando a gente entra para jogar com um time que a gente acha que ele é superior a gente tecnicamente, como é que a gente entra? A gente entra no jogo como se fosse uma final. A gente entra mordendo a grama, como diz no linguajar popular do futebol, comendo a grama. Então a gente entra com garra, com determinação e a gente vai lá e vence, porque na maioria das vezes a garra vence a criatividade e a técnica, entendeu? É assim que eu penso, e eu penso que os jogadores do Vasco têm que entrar dessa forma, comendo a grama, dando o máximo de si, como se fosse uma final de uma Copa do Mundo. Eles têm que entrar dessa forma, porque é clássico. Não adianta a gente estar perdendo. E outra, é o Flamengo, é o nosso maior rival. Os outros são rivais, Botafogo e Fluminense, mas o Flamengo é o nosso maior rival. Então a gente precisa ganhar essa partida, jogar com o coração no bico da chuteira, para a gente ganhar essa partida. Hoje também eu quero falar também do treinador Zé Ricardo. Para mim, um ótimo treinador. Por que não? Todas as vezes que ele passou pelo Vasco, ele provou isso, que ele é competente. O cara botou o time do Vasco lá em 2017, se não me engano, para disputar uma Libertadores com um time praticamente igual a esse ou pior. Eu só me lembro de 2 grandes jogadores daquele time, que era Paulinho e outro garoto, um camisa 10 que eu não estou me lembrando mais o nome dele. O resto era tudo jogadores medianos. E eu acho, na minha opinião, que o elenco do Vasco daquele período, mesmo disputando o campeonato da primeira divisão e a Série A do Campeonato Brasileiro, era um time pior do que esse aí. Esse time da informação. Eu acredito muito nesse time. O Zé Ricardo está montando a equipe ainda, pessoal. Outra, nas 10 partidas do Zé Ricardo, se eu não me engano até o momento, digamos que talvez tenha mais uma, a Copa do Brasil, rapaz, o aproveitamento do cara é de 73%. Eu não sei por que a torcida do Vasco está tão impaciente em relação ao Zé Ricardo. Gente, vamos deixar o cara trabalhar. O Vasco ainda precisa aí de 3 a 4 jogadores no elenco, jogadores que vêm para jogar. Então ele ainda tem muita coisa que acertar nesse time, ainda tem muito trabalho. Vamos deixar o cara trabalhar. O cara é um bom treinador, já tem provado isso. Então vamos deixar o cara trabalhar. Eu quero me despedir aqui do vídeo e agradecer vocês, né? Porque hoje é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando. Com certeza vocês vão ver várias falhas, né, de gravação, mas é o primeiro. Eu quero que vocês me desculpem. Acompanhem-me pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixem o like também e nos acompanhem. Eu agradeço muito e fiquem todos com Deus. Um abraço.